Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Juraci Soares e na aula de hoje vamos analisar os elementos iniciais do direito processual penal. Para começar, o que é o processo penal? O processo penal é instrumento jurídico por meio do qual o Estado pode exercer o poder jurisdicional punitivo, legalmente previsto, de penalizar quem comete um delito. Então, o processo penal é o instrumento destinado à realização do poder punitivo estatal. O seu desenvolvimento é regido por um conjunto de normas, preceitos e princípios que compõem o direito processual penal. Esse regramento existe dentro de um sistema processual penal que traduz um determinado tipo de processo. E como podemos definir esse sistema? O sistema processual penal é o conjunto de princípios e regras constitucionais concebidos dentro de um determinado momento político estatal, que estabelece as diretrizes a serem seguidas a aplicação do direito penal a cada caso concreto. Existem três espécies de sistemas processuais penais: o inquisitivo, o acusatório e o misto. Vamos conhecer a partir de agora cada um desses. O sistema inquisitivo é aquele no qual somente um órgão tem o poder de acusar e julgar. O juiz dá início à ação penal e, ao fim, ele mesmo profere a sentença. Em outras palavras, o órgão que investiga é o mesmo que pune. Essa concentração de poderes nas mãos do juiz compromete a sua imparcialidade e torna esse modelo típico dos sistemas ditatoriais. O sistema inquisitivo é incompatível com as garantias constitucionais presentes em um Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil. Já o sistema acusatório é próprio dos regimes democráticos e caracteriza-se pela distinção entre as funções de acusar, defender e julgar, que ficam a cargo de pessoas distintas. É chamado acusatório porque nesse sistema ninguém pode ser chamado a juízo sem que haja uma acusação. E essa acusação deve narrar o fato imputado com todas as suas circunstâncias. Bom, além de assegurar o contraditório e a ampla defesa ao acusado, esse sistema acusatório se caracteriza ainda pela oralidade e publicidade, aplicando-se aqui o princípio da presunção de inocência. A tramitação da ação penal se dá conforme o procedimento adotado pela lei. Por fim, o sistema processual misto, também chamado de inquisitivo garantista, é o modelo processual intermediário entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. E como esse sistema processual misto opera? Esse sistema tem duas fases processuais distintas. A primeira fase é tipicamente inquisitorial, destituída de publicidade e de ampla defesa. Já a segunda fase, essa sim, tem caráter acusatório. O órgão acusador apresenta a acusação, o réu se defende e o juiz julga. E qual é a posição adotada pelo Brasil? A doutrina considera que, ainda que o sistema acusatório tenha sido acolhido pela Constituição de 88, conforme o artigo 129, inciso 1, existem aqui elementos do sistema inquisitivo, ou seja, o sistema acusatório no Brasil não é o que poderíamos chamar de sistema puro. Devemos mencionar também aqui as fontes de direito processual penal, que dizem respeito às origens das normas processuais. Assim, temos fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são as entidades criadoras do direito. No Brasil, a fonte material principal é a União e, subsidiariamente, Estados e Distrito Federal. Já as fontes formais dizem respeito aos meios pelos quais o direito se exterioriza. Podem ser fontes formais imediatas, que são as leis em sentido amplo, e as mediatas, que abrangem a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Para concluirmos a primeira parte dessa nossa aula, devemos analisar agora como se dá a aplicação da lei processual penal no tempo. O processo penal é regido pelo princípio da aplicabilidade imediata da lei processual penal. Assim, a norma processual será aplicável tão logo entre em vigor sem prejudicar a validade dos atos já praticados. De forma mais prática, se no curso de um processo criminal surgir uma nova lei processual, aqueles atos já realizados conforme a lei anterior terão sua validade mantida. Contudo, os atos posteriores serão praticados já segundo os termos da nova lei.
Dessa maneira, os novos dispositivos processuais podem ser aplicados a crimes praticados mesmo antes da sua entrada em vigor. Podemos verificar que o que se leva em conta, portanto, é a data da realização do ato processual e não a data da infração penal. Ok, mas e se a nova lei prejudicar o réu? Então ela não será aplicada, certo? Aqui temos uma pegadinha. A Constituição estabelece exclusivamente que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o acusado. Esse comando não se estende às normas de caráter processual, pessoal. A aplicabilidade da norma processual, essa é imediata, não importando se a nova lei é favorável ou prejudicial à defesa. Portanto, devemos ficar atentos a essa situação específica, se e quando aplicável. Bom, pessoal, e é com essa observação que nos encaminhamos para encerrarmos a primeira parte dessa nossa aula de hoje. A segunda parte corresponde ao estudo do material didático disponibilizado em sua área do aluno, ok? Bom, um abraço e até a próxima.